Agora, deputado Zucco falando, ele que é líder da oposição. Os princípios de valores de Deus, pátria, família e liberdade. Todos nós sabemos que não existiu em momento algum o devido processo legal, a ampla defesa, quando muito bem disse o ministro Luiz Fux, não há golpe sem governo deposto, não há punição por cogitação. Infelizmente, sabemos da incompetência absoluta de uma primeira turma parcial, uma primeira turma com o ministro do atual governo, com o advogado do atual governo, com indicação do atual governo e, lógico, com o ministro que se diz vítima, que acusa e que condena. O ministro Luiz Fux marca a história jurídica de um erro que, sim, demonstra que todo este processo não se baseou em justiça, mas em política, em tirar o presidente Bolsonaro das eleições de 26. Nós sabemos que era impossível entender a quantidade de um processo com mais de 73 mil gigabytes, sem o devido processo legal. Nós também vimos uma delação que, para punir várias pessoas, se baseou num delator, mas para prender o ex-presidiário foram 293 delações. E hoje, a anistia para Débora do Batom, para as pessoas injustiçadas, é clara, inclusive para o nosso presidente Bolsonaro. Não é a mesma anistia que foi pedida para assaltante de banco ou para a mulher assaltante de banco. Não era para sequestrador de embaixadores, muito menos para assassinos. Essas pessoas estão presas injustamente e essa casa dá um grande passo de democracia. Senhor presidente, quero agradecer todos os partidos que entendem que devemos enfrentar, ao Progressista, ao PSD, ao Republicanos, ao Podemos, Avante, Solidariedade, União Brasil, Cidadania e, logicamente, aos guerreiros do nosso Partido Liberal. Sabemos também que tem deputados de outros partidos, como o próprio MDB, e não poderíamos esquecer também do Partido Novo. Enfim, senhor presidente, quero deixar claro a nossa luta e a nossa união, agradecendo também a todos os envolvidos na noite de hoje. O plenário será o retrato e o desejo de justiça. Agradecer ao senhor presidente por cumprir sua palavra de pautar a anistia. Ao autor Machado Crivella. Agradecer aos líderes, deputado Sósteres, deputada Carol e todos os líderes também da oposição. Foram dias e noites de muito trabalho e chegamos na data de hoje convictos dessa grande mudança,
O Brasil precisa virar a página, mas para isso a justiça tem que estar presente. Por isso, termino com esta frase simples, mas que retrata o que acreditamos. Pensaram que tinham nos enterrados, só esqueceram que somos sementes. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Deputado Zucco. Anistia já! Deputado Zucco, queria que Vossa Excelência já orientasse pela oposição. Nós já estamos colhendo as orientações. A oposição... Por favor, Nicolas. Ei. Brasil, a anistia tem nome. Débora, Nelson, Ana Paula e outros demais. Clezão, que morreu. Peço retomar o tempo do deputado Nicolas. Só vamos ficar em silêncio até ter um silêncio absoluto no plenário em respeito ao orador na tribuna. Você coloca os 30 segundos para o deputado Nicolas. Eu sei que dizer o nome de pessoas injustiçadas geram pavor na esquerda, mas eu vou repetir. A anistia tem nome. Clezão, Débora, Nelson, Ana Paula e todos os demais. Vocês não serão esquecidos. Hoje nós estamos sendo a boca daqueles que não podem falar. Nós estamos tendo a liberdade daqueles que estão presos. Obrigado, Brasil, que foi às ruas. Obrigado a você que não desistiu, porque hoje daremos um passo para poder pacificar esse país. Não é calando, censurando e perseguindo. Anistia já! Boa! Convido para fazer uso da palavra e também orientar o deputado Alencar Santana para falar pela liderança do governo e somar o tempo de orientação. Está aí o presidente Hugo Mota, passando a palavra agora ao deputado Alencar Santana, que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Você percebe que o presidente Hugo Mota vai alternando ali as bancadas de oposição, depois fala as bancadas do governo, né? Tanto as lideranças partidárias como as lideranças de governo, de oposição, de maioria, de minoria. E aí, depois dessas orientações em que eles têm o direito de fazer uso da palavra, não só para orientar, mas trazer os motivos da orientação, por isso que são discursos mais alongados, é que se apresentará o resultado final da votação. Deixa eu chamar aqui os comentários da Priscila Silveira. Até esse momento, a gente tem visto alguns discursos mais inflamados, outros mais comedidos. Priscila, a gente percebe que o discurso do líder da oposição, o deputado Zucco, foi um pouco mais acalorado do que o discurso do líder do PL, do Sóstenes Cavalcante, aquele discurso mais comedido, mais diplomático que a gente viu há pouco. Priscila Silveira. Como a gente parece o discurso do Zucco uma réplica, né, ali ao discurso da Thalíria. O Sóstenes, como a gente colocou, ele trouxe um discurso mais voltado ali para os progressistas, União Brasil, MDB, republicanos, tentando trazê-los, né, para a votação. Já o Zucco mais realmente inflamado, falando do mérito, falando né, da possibilidade de anistia, trazendo ali à baila pessoas que foram condenadas, que seriam injustiçadas, que não houve a tentativa de golpe, tentando de alguma maneira, dentro do mérito, já antecipar a própria votação que a gente precisa repetir para a nossa audiência, não será feita nessa noite. Nessa noite, muito embora tenha ali feito o Zucco um discurso mais inflamado, né, para poder trazer ali os votos daqueles que estariam em cima do muro, nessa noite não serão votadas ali a questão meritória. Então, o que está se discutindo ainda, mesmo com a chamada da Thalíria um pouco também mais incidente, o Zucco, é de que possa, então, colocar para a votação aquele projeto do Marcelo Crivella que traz de forma ampla, e aí sim, para poder, então, ter a barganha e a discussão a respeito de se vai ser na forma totalitária
ou, né, de alguma forma restrita, mas a gente percebe que o Zucco, ele fala mesmo desse jeito, não só hoje, não só nessa noite, buscando ali os votos daqueles que ainda não se manifestaram expressamente. É uma maneira de se colocar todo o tempo, e todas as vezes que ele esteve aqui sendo entrevistado na Jovem Pan, ele coloca que não houve, não é crime, não houve ali a possibilidade daquela condenação, então ele coloca para votação como se aquelas condutas não tivessem existido, razão pela qual esse perdão deveria ser dado, colocando aí para a gente o mérito da votação dessa anistia, e a gente vai esperar mais uma vez aí, porque eu acho que está sendo um debate, né? Não é uma simples explanação, cada um falando ali do seu posicionamento, e cada vez que um trata de forma mais agressiva, o outro vai e rebate, Kobayashi. E aí, Dora Kramer, eu quero te chamar porque em todas as oportunidades que tiverem ali os opositores, eles vão usar, né? Você percebe que falou o Sóstenes como líder do PL, falou o Zucco como líder da oposição, tem também uma correligionária que é a Carol Detoni, que poderia falar pela liderança da minoria, lembrando que essa liderança foi passada nessa semana mesmo ao Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e não tem sido citado. Ninguém tem falado no nome dele até esse momento. E aí, como é que você vê essas oportunidades todas sendo aproveitadas com essa característica que é uma expectativa? A gente não tem certeza ainda se ela falará, mas se ela aparecer ali, vai ficar claro de que quem de fato continua na liderança da minoria é a Carol e não o Eduardo, né? E aí, a expectativa, Dora? Boba, fica mais claro ainda que o contrato é de gaveta, né? Esse que coloca o Eduardo Bolsonaro numa liderança fictícia e que isso vai ter que passar pela mesa da Câmara. Realmente vai ser uma vergonha se a mesa da Câmara resolver aceitar isso, porque depois disso qualquer coisa pode. Agora, sabe o que eu estou notando? Eu tinha notado lá que o Sóstenes Cavalcante não falou o nome do Bolsonaro. O Nicolas Ferreira também pegou o microfone, não citou, falou em Débora Clezão, não sei quem, mas o Jair desapareceu. Olha que interessante, porque lá no começo, quando se começou a falar nessa questão da anistia, se falava só sobre as Déboras, né? Como se ela tivesse só pintado uma estátua num batom, não tinha nenhum contexto daquela ruaça, nada disso. Mas, enfim, só se falava nisso. E aí, inclusive, o próprio Bolsonaro, na época, dizia, não, para mim não, é só para os injustiçados, as velhinhas da Bíblia. Aí, depois, a coisa virou. O PL começou a exigir agora mesmo. E não, é só com Bolsonaro. Muito bem, na hora que entra a urgência, aí é preciso fazer um ajuste político, porque se colocar o Bolsonaro nesse ambiente, do jeito que esse plenário está inflamado, evidentemente dá confusão e a urgência corre o risco. Porque se puser a questão do mérito, que verdadeiramente é a que está em jogo, se puser, corre o sério risco da urgência perder. Então, aí volta aquele início lá e aí importantes são as Déboras. Deixa acabar essa fase, ser aprovada a urgência, e aí saem as Déboras de cena e entrará o Jair de novo. Quero também ouvir o Túlio Nassa sobre isso. É interessante essa ausência do nome de Bolsonaro, né, o Túlio? Porque é o grande líder da direita, é o líder do PL. Até ontem era o presidenciável mesmo estando inelegível e agora não está sendo citado por ninguém, nem pelo líder do partido, nem pelo líder da oposição, nem pelo Nicolas, nem por ninguém que tenha falado nesse momento pedindo pela urgência. Como é que você interpreta a ausência do nome de Bolsonaro? Olha, Koba, é o que eu venho falando aqui. Parece que a negociação com Jair Bolsonaro e o centro vai efetivamente acontecer daqui para frente. Então, como diz Sun Tzu na Arte da Guerra, não faça alarde dos seus planos. Hoje, a situação que está sendo colocada em votação é a da urgência. E é por isso que os deputados já consideram isso como favas contadas. Ou seja, eles estão indo discutir o mérito e nenhum deles foi questionar se havia ou não urgência para aprovar hoje. Ora, o Centrão não colocaria em pauta esse projeto se não tivesse maioria. Ele daria um tiro no pé, ele passaria a sofrer uma pressão da sociedade pela anistia, colocando a urgência e não votando a urgência.
Então me parece óbvio, Lulante, que a partir de agora as negociações sobre o mérito é que vão se acentuar. E o personagem principal se chama Jair Bolsonaro. E quem pode ser o interlocutor melhor para isso? De novo, o governador Tarcísio, aquele que vem sendo o equilibrista nas últimas semanas, que tenta equilibrar os dois pratos, que tenta, de uma certa forma, manter o seu pragmatismo, a sua imagem de bom gestor, de político, dizendo que não é candidato à presidência, mas, de outro lado, ele goza do prestígio de Jair Bolsonaro e já acenou, já mostrou sua lealdade nas últimas semanas. Então, por essas e por outras, Koba, que o jogo mesmo entra na sua reta final agora. E no dia de hoje, não vale a pena mencionar Jair Bolsonaro, porque as estratégias serão feitas daqui para amanhã e depois de amanhã.